Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com saúde, se cuidando, né? E de antemão quero agradecer a participação de vocês na nossa live de ontem, de português. Como eu tenho falado, a participação de vocês é muito importante e ela tem sido muito esclarecedora para mim. Eu tenho conseguido ver o que vocês estão sabendo fazer, o que vocês estão com dificuldade. Isso está sendo uma troca muito boa, porque aí eu sei aonde apertar, aonde afrouxar, e está sendo uma experiência super legal as nossas lives. Espero que vocês também estejam gostando. Mas hoje é dia de videoaula. E na aula de hoje, na aula de geografia de hoje, nós vamos fechar o nosso módulo de geografia do segundo bimestre, falando sobre a poluição do ar e da água. Na verdade, esse último capítulo é um fechamento de tudo que nós conversamos, né, no decorrer desse segundo bimestre. Nesse segundo bimestre, nós falamos bastante, né, sobre conscientização, sustentabilidade, a responsabilidade que nós temos de fazer a diferença, né, onde nós moramos, para a gente depois fazer a diferença no nosso estado, na nossa cidade e quem sabe no mundo, né? Porque de pouquinho em pouquinho, né, a gente vai juntando forças e mudando, conseguindo mudar o mundo. E nesse capítulo vai ser esse apanhado, né? A gente vai falar sobre a poluição do ar e da água e nós vamos conversar um pouco, como tem sido as nossas aulas, sobre como poluir, quem polui, né? O que acontece para poluir? E a gente já responde essas perguntas colocando a culpa no homem, né? No ser humano, não no homem, gênero masculino, mas no ser humano. Com o avanço da tecnologia, o homem ele foi tendo ferramentas para poder aumentar a sua produção, para poder facilitar a sua vida, né, o seu dia a dia. E com isso, algumas dessas ações foram prejudicando a natureza. Só que o homem não parou, né, de avançar nas suas tecnologias, nas suas descobertas por conta da natureza. Ele continuou avançando. E aí a natureza começou a falar: meu Deus, tô acabando, não tá dando certo, vai dar ruim, né? E aí, agora, hoje em dia, no século XXI, a gente tem essa preocupação em ter a facilidade no nosso dia a dia, em ter indústrias trabalhando para facilitar o nosso serviço, mas com a preocupação com a natureza e conscientizando as pessoas sobre isso. E o nosso papel é esse: conscientizar as pessoas sobre o uso, né, dessas tecnologias e dessas ferramentas que o homem utiliza. Por quê? Porque se não tiver cuidado, o ar e a água vão ser poluídos. E a pessoa mais prejudicada nessa poluição vamos ser nós mesmos, vai ser o homem, né, o ser humano. Por quê? Se o ar está contaminado, prejudica a nossa respiração, as pessoas têm mais problemas respiratórios e a gente não consegue respirar, gente, porque se não tem ar, não dá para respirar. Se polui a água, nós não temos água para beber, nós não temos água para lavar roupa, para tomar banho. A gente precisa de água para tudo e nós vimos isso também no decorrer desse bimestre, nas matérias de Geografia e Ciências. A água é um recurso natural de extrema importância para o ser humano. Então, se ela é poluída, a gente não tem um outro recurso para colocar no lugar dela. E não tem como plantar água. A água não se planta. Então, se ela acabar, se ela se poluir, nós não vamos ter outra água, não vamos ter de onde tirar outra água. Por isso essa preocupação que o capítulo ele vai trazer, né, com esses recursos que a natureza nos dispõe, que é o ar e a água. E ele vai falar sobre como nós podemos fazer para não poluir tanto, atitudes que nós devemos ter
para diminuir a poluição. E aí nesse capítulo ele vai falar que os maiores causas, né, de poluição são as indústrias, produzem, né, as indústrias lançam gases para a atmosfera que acaba fazendo mal à nossa atmosfera. Os automóveis, né, quem nunca viu um automóvel andando na rua, saindo aquela fumaça toda de trás dele? A gente costuma ver, eu vejo constantemente aqui onde eu moro, no bairro onde eu moro. E o ser humano, né? Sempre estamos incluídos, seja pelo descarte do lixo que a gente faz irregularmente, seja pelo papel que a gente joga na rua, seja pelas árvores que a gente queima e aí a fumaça vai toda pro ar. A gente sempre tá aí misturado nesse meio fazendo besteira, né? E o livro ele vai falar um pouco sobre isso e vai falar sobre como é importante a diminuição da poluição desses 3 maiores fatores, né, que poluem mais o nosso meio ambiente. E uma coisa interessante que eu estava pesquisando na hora de montar a aula é sobre a quarentena, né? Nós estamos há 4 longos meses, tendo que ficar em casa, confinado, em distanciamento social. E algumas empresas pararam os seus trabalhos por conta da pandemia. E eu estava vendo uma reportagem que falava que a poluição do ar em alguns países, na maioria dos países, né, que foram atingidos pelo coronavírus, a poluição do ar diminuiu muito. A poluição da água diminuiu pra caramba. Por quê? Porque as indústrias não estão funcionando. As pessoas não estão circulando tanto na rua quanto circulavam há 4 meses atrás. E a natureza, ela tá recebendo esses reflexos positivos da pandemia. Porque em meio a esse caos que nós estamos vivendo, a gente consegue ver a natureza ela se reconstruindo, né? Ela se refazendo. E isso é pra gente parar pra pensar, né, Quintono? Será que realmente tem necessidade das indústrias jogarem tantos gases poluentes no nosso ar? Será que é necessária a quantidade de carro circulando na cidade que circula? É necessário as águas estarem tão poluídas quando as pessoas estão circulando pela cidade? É pra se pensar, né? Eu achei interessante falar isso com vocês, porque eu fiquei chocada quando eu vi essa reportagem, porque a gente vê como o homem estraga o lugar onde a gente vive, né? E isso é muito triste. Eu não consigo me conformar com isso. Mas enfim, e aí o nosso livro ele vai falar sobre isso, vai falar sobre como as indústrias poluem, como os automóveis poluem, o ser humano polui. Mas lá no finalzinho do capítulo, na página 112, ele vai falar de problemas de saúde associados à poluição. E aí entra o que eu falei com vocês sobre os problemas respiratórios, que hoje em dia são comuns, antigamente não era tão comum, por conta da poluição do ar, sobre as doenças que a gente acaba adquirindo por conta da água estar contaminada. E aí o livro ele vai falar um pouco sobre isso com a gente, para mais uma vez a gente poder se conscientizar sobre o uso correto, né, desses recursos naturais que a natureza está disponibilizando pra gente. E aí assim a gente vai terminar o módulo falando sobre isso. Como eu falei pra vocês, a palavra-chave desse bimestre de Geografia e de Ciências é a conscientização. A gente eu não estou aqui pra assustar ninguém, eu tô aqui pra conversar. Eu falei que as nossas aulas seriam uma conversa, uma troca, pra gente parar e pensar. A gente só consegue mudar as nossas atitudes quando a gente para pra refletir sobre elas. E nas nossas aulas está sendo esse espaço da gente poder parar para refletir o que nós estamos fazendo com o nosso meio ambiente, com os recursos naturais
que a natureza dispõe, né, pra gente poder usar, e sobre outras coisas que nós estudamos sobre no meio desse segundo bimestre. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Tem algumas atividades para fazer no livro pra gente poder fechar esse capítulo, e a partir da semana que vem a gente vai começar a fazer revisões de tudo que nós vimos, tá? Eu combinei isso com vocês, a gente já tá fazendo de algumas matérias que terminamos, porque daqui a pouquinho, já começam as nossas avaliações. O ano passa voando e a gente tem que seguir o nosso ritmo. Tá bom, quinto ano? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e eu espero vocês na nossa live de amanhã de matemática, tá bom? Um beijo e até amanhã!